Oi, gente, estou aqui junto com vocês hoje para a gente fazer um vídeo explicativo. Eu sempre uso outros vídeos do YouTube e hoje eu estou fazendo essa tentativa, eu mesma gravando o vídeo com a minha linguagem que vocês já estão habituados, de modo que a gente se entenda um pouco melhor, ao invés de eu mandar simplesmente as explicações, tá? Nós hoje vamos falar um pouquinho dos advérbios, certo? Que fazem parte daquelas classes de palavras, né? Das classes gramaticais. Como eu disse a vocês lá no início das aulas, a língua portuguesa, vocês vêm estudando isso desde criancinha, a língua portuguesa ela é composta de 10 classes gramaticais, tá? Esse ano nós já revisamos o estudo de substantivos, artigos, adjetivos, verbos, pronomes, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os advérbios, tá? O que são os advérbios? Os advérbios são muito parecidos com outra classe que a gente já estudou, que são os adjetivos, e isso faz, de certa forma, que a gente confunda, tá? Não é que eles são parecidos, eles, de certa forma, também alteram uma outra palavra, porque o adjetivo, ele dá uma característica ao substantivo. Então, se eu digo um menino, beleza, é um substantivo, um menino comum. Agora, se eu digo um menino alto, um menino travesso, um menino baixinho, eu já estou qualificando. Então, essas palavras são adjetivos, tá? Porque elas sempre se referem a uma outra palavra. Observe esse exemplo que nós temos aqui. O jovem chegou rápido, apesar do trânsito pesado no caminho. Se eu estudasse isoladamente a palavra rápido, né, você ia dizer para mim que era um adjetivo, porque é uma característica, tá? Só que na língua portuguesa, a gente não pode nem deve tratar as palavras isoladamente, porque dependendo do contexto onde ela se encontra, a palavra pode adquirir uma outra classificação, tá? No caso aqui, o rápido se refere ao jovem ou se refere à maneira como o jovem chegou? O jovem que era rápido ou ele chegou de maneira rápida? A gente pode deduzir pelo contexto que o jovem chegou rápido, não era o jovem rápido, né? Senão estaria assim, o jovem rápido chegou apesar do trânsito pesado no caminho. Mas não, eu tenho o jovem chegou rápido, sinônimo de chegou rapidamente. Então, rápido, nesse contexto, é um advérbio, porque ele se refere ao verbo chegou. Ele dá uma característica ao verbo chegou, certo? Então, vamos continuar. Bom, como eu já disse, advérbios se associam, assim como como as outras classes gramaticais, se associam a outros elementos na sentença, tá? E que elementos são esses? Pode ser um verbo, prioritariamente, pode ser um artigo. Nós vamos ver mais para frente as 4 classes às quais eles podem, os 4 elementos aos quais o advérbio pode ser associado. Bom, o advérbio serve para indicar dentro da sentença, ele serve para indicar circunstâncias, tá? Que tipo de circunstâncias? Ele pode indicar o tempo que alguma coisa acontece, o modo, o lugar, a negação, a afirmação, intensidade e N outras coisas. Ele pode indicar inúmeras circunstâncias. Não é, às vezes você vê uma palavra e você não consegue associar a um desses termos, não é tempo, não é modo, não é lugar, então não é advérbio. Não, não é assim. O advérbio, ele pode indicar uma circunstância sem você necessariamente associar algum desses termos que já foi descrito aqui. O que a gente está caracterizando é o advérbio e não que tipo de circunstância. Desde que ele esteja indicando uma circunstância, ele é um advérbio, tá? Então, no caso aqui, o rapaz chegou rápido, né? Vamos voltar. O jovem chegou rápido. Rápido foi a maneira que ele chegou, então foi o modo que ele chegou. Mas mesmo que eu não tivesse uma associação, seria um advérbio, tá? Bom, então, conforme eu disse, não é necessário especificar a que campo semântico ele se refere para eu definir como advérbio, certo? O que é campo semântico? É o significado da circunstância, tá? É porque essas palavras diferentes em português, toda vez que eu ouvir a palavra semântica, se refere a significado, certo? Bom, continuando. Bom, alguns exemplos. Todo dia, o sol da manhã
vem e nos desafia. Meu advérbio aqui, apesar de não estar todo destacado, é todo dia, certo? Então, o sol da manhã vem e nos desafia todos os dias, todo dia. Ele muda toda a frase, tá? Ele coloca uma circunstância de frequência, de tempo, de outra. Vem depressa para mim, que eu não sei esperar. Já fizemos promessas demais. Temos aqui o advérbio depressa, que indica o modo como você deve vir. O que eu não sei esperar, não indica sempre negação, não precisa ser nenhum gênio para saber que não é negação. E já fizemos promessas demais. Já também indica um tempo, uma coisa mais urgente, mais rápida, né? Está frio aqui. Aqui indica lugar, um advérbio de lugar. Infelizmente, eu não poderei te ajudar. Infelizmente, quer dizer, fico triste por dizer, de uma maneira triste eu tenho que te dizer isso, mas eu não poderei te ajudar. Façam exatamente o que eu disser. Então, eu quero ser enfática, eu quero dizer que você tem que fazer o que eu disser. Mas se eu disser assim, faça o que eu disser, ficou meio vago. Eu quero dizer que você tem que fazer exatamente aquilo que eu disser. Então, para isso, eu vou usar um advérbio, para enfatizar o meu verbo fazer. Bom, essa frase aqui, nós vamos falar nela agora e nós vamos voltar nela daqui a pouco. O produto veio rápido, mas veio quebrado. Então, rápido se refere à maneira que o produto veio. E quebrado? Será que se refere à maneira que veio ou se refere ao produto? Nós vamos ver isso lá mais para frente. Não vou dar esse spoiler agora, não. Bom, como eu disse lá no início, os advérbios podem ser associados a vários termos. Primeiro, o mais óbvio, vamos dizer assim, é um verbo. Advérbio, então, advérbio, associado ao verbo, tá? Bom, exemplos. Por favor, chegue cedo, abra a porta devagar, deite ao meu lado. Observe que quando eu falo ao meu lado, não é uma palavra só, mas tem função de advérbio. Lembra que a gente já falou disso em outras aulas? Quando eu tenho várias palavras com uma função, é uma locução. Então, eu tenho aqui uma locução adverbial, ao meu lado, certo? Continuando. Bom, vamos prestar atenção aqui naquilo que eu também já falei sobre o contexto. Às vezes as palavras, em diferentes lugares, em diferentes contextos, elas assumem diferentes significados. Por exemplo, existe uma musiquinha de... Não adianta dizer sertanejos irmãos, que quase todos os sertanejos são irmãos. Meu Deus, os filhos de Francisco, Zezé de Camargo e Luciano, que ele canta assim: no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Né? Não esperem que eu cante, procure isso aí no Google que vocês vão achar. Bom, esse de casa se refere ao verbo sair. Então, esse de casa trata-se de um advérbio de lugar, tá? Aí nós temos uma outra frase com a mesma expressão. Não esqueçam de fazer a lição de casa. Bom, quando eu falo na lição de casa,